Oi, tudo bem? Você aparenta a idade que tem? Envelhecer é inexorável à nossa vida, é impossível não envelhecer. Mas a velocidade com que estamos envelhecendo pode ser refreada, pode ser controlada. Até um tempo atrás acreditava-se que quando você tem pessoas da família que duram muito tempo, você fatalmente iria durar muito tempo. Chamamos isso de genética. O espelho da genética era baseado nisso. Seu pai tem problemas de coração, ou sua mãe de obesidade, ou você tem alguém na família com distúrbios mentais, com certeza você estaria fadado a ter esse mesmo destino genético. Outros, mais atuais, pensam que o estilo de vida é suficiente para fazê-lo mais jovem ou mais velho. Os níveis de carboidratos simples que você come, os níveis de estresse, os níveis de sono que você tem. Hoje se sabe que os dois se complementam. Não existe só a genética. Existe um grande estudioso americano, Dr. Gray, da área de obesidade, que tem uma frase que define tudo isso. O gene carrega a arma e o comportamento aperta o gatilho. Isso é perfeito para o que nós estamos tentando mostrar hoje. Você pega duas pessoas da mesma idade cronológica. O que é idade cronológica? Número de aniversários. Todo ano você faz aniversário, idade cronológica. E a idade biológica? Como funciona a idade biológica? É aquela idade que as suas células têm. Quanto tempo cada uma delas dura perfeitamente. É recente o estudo de alguns temas e termos que eu quero compartilhar com você hoje. Lifespan, tempo de vida, ele é dividido em dois segmentos importantes. O disease span, que é o tempo de doença que você vive dentro do lifespan, e health span, é o tempo de saúde que você tem. Então sua vida é composta por esses dois. Você pega duas pessoas da mesma idade cronológica, duas pessoas de 40 anos, conversando, você vai perceber que talvez uma delas tem um estilo de vida, um estilo de abordagem da vida e que geralmente ela tem uma aparência física muito mais jovem que aquela pessoa mais dinâmica, aquela pessoa mais positiva, que encara os desafios de maneira natural. Ela entende que os erros são partes da vida, e a outra com a mesma idade cronológica, mas aparentando uma idade mais velha. Tem uma idade biológica, que é a das células mais velhas. São pessoas que normalmente têm um distúrbio emocional muito intenso, elas são reclamonas, tudo é cansativo, elas não saem do lugar, elas põem a culpa em todo mundo, elas vivem com dores, elas vivem cansadas, elas vivem desmotivadas, elas vivem de um jeito que parece que elas têm uma idade acima, intensamente, dos 40 anos. Que na verdade ela tem cronologicamente. Por que isso acontece? A pergunta é que há milênios tentamos explicar e perguntar por que algumas pessoas envelhecem mais rápido que outras. Por isso que eu te pedi para fazer uma avaliação de você. Analise, você está envelhecendo muito rápido? Ou você está com aquele jeito, nossa, parece que está no formol, nossa, o que aconteceu com você? É claro que numa conversa, se você está muito mais aparência jovem, vão comentar. Se você tiver com uma aparência muito mais velha, por educação, muitas pessoas vão ficar quietas. Mas por que isso acontece? É uma soma de fatores que eu gostaria que você analisasse como isso pode ser refreado. A ferrugem humana, nós vamos enferrujando por dentro, que a gente chama de estresse oxidativo. É o excesso de radicais livres que o organismo não consegue mais se limpar dele. Então, o que leva ao aumento do estresse oxidativo e, consequentemente,
a velocidade de funcionamento das células se tornam senescência. Senescência fica velha, a célula também fica velha, aí ela para de reproduzir. Só que quando isso acontece, ela para de receber mensagens importantes. Por exemplo, acabou de penetrar um vírus dentro de você. Se as células do seu organismo, muitas delas são senescentes, elas não reproduzem mais, mas elas também não morreram ainda. Elas não vão mandar mensagem para o seu sistema imunológico para atacar aquele vírus. O vírus vai ficar mais forte. Uma célula com algum tipo de lesão mais intenso, ela pode ser um problema sério nessa fase da vida, à medida que você está em níveis de oxidação muito alto, a nível de ferrugem muito intenso. Um exemplo, células muito senis, muito senescentes na parede das artérias endurecem. O endurecimento das artérias, por isso que aumenta a pressão arterial, também é um dos fatores. Fica dura. São artérias velhas, mas você pode ser jovem cronologicamente. Isso está no seu estilo de vida, principalmente nos seus níveis alimentares. O que você ingere que reconstrói esse processo, que elimina esse excesso de radical livre? O que você tem feito para modificar isso? Então, um dos segredos hoje, dentro da avaliação do envelhecimento e do lifespan, porque nós temos que ficar mais perto do final da vida com saúde, é o health span. Quanto mais tempo você ficar no health span, mais satisfeito, realizado e feliz você vai estar. E ao contrário, mais infeliz a partir do momento que você tiver mais tempo doente. Principalmente o cortisol. O cortisol é um dos componentes do organismo que mais faz a célula reproduzir pouco e durar pouco, ou seja, ela ficar senescente. Cortisol vem da onde? O excesso, o estresse emocional, aquele ruminar, aquilo ficar comendo mentalmente aquela situação e você não se limpa, não se liberta daquilo, não deixa passar, você guarda aquilo com você. Liberou cortisol, libera insulina, aumenta açúcar no sangue e isso te envelhece. Esse é um dos componentes. Isso tem a ver com atividade física, dependendo do que você não faz e do que você faz. Depende do excesso de alimentos que você, para o seu estilo de vida, não estão competentes. Então, essa é a dica. Dá uma avaliada e o que fazer para mudar isso. Ok? Eu espero você. Visite vidavencedora.com.br e lá tem muitas dicas sobre como modificar todos esses padrões que eu tenho certeza que você busca. Afinal de contas, estamos aqui para ter um lifespan bem próximo do seu final, mas com saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.